Pronto. Tássio Cruz fará as honras, iniciando o comentário desta magnífica foto do nosso querido Jailson Soares. A ex-deputada federal, Douglas, Marília Reis, né, que foi o principal destaque, né, do evento do Solidariedade, hoje pela manhã, de filiações, e um discurso muito incisivo. Discurso muito incisivo dela. Ela foi, o Paulinho da Força até falou durante a entrevista que ela esteve muito próxima de ser governadora do Pernambuco. Perdeu, estava liderando no primeiro turno e no segundo turno perdeu para Raquel Lira, lá no estado do Pernambuco. Ela que é neta de Miguel Arraes, né, uma das principais figuras da política brasileira, dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro, e uma fala muito incisiva, Douglas, muito contundente dela na cobrança pela redução das desigualdades no país, né? Pediu respeito ao Nordeste, diz que o Nordeste e o Piauí são o futuro do Brasil. Então, uma fala que chamou a atenção durante o evento hoje do Solidariedade. Ela só para a gente contextualizar aqui, nós temos a família Reis, na verdade, a família Reis tem uma ligação com a família Campos, do saudoso deputado federal, né? Isso, ela Eduardo é prima Campos, do ex-ministro e ex-deputado, né, Eduardo Campos. Só para a genealógica, Tássio. O ex-deputado federal Eduardo Campos era casado. Isso. A mulher dele era parenta do Miguel Arraes. Isso. Ambos são... Ela é neta, né, do Miguel Arraes. Isso. E Eduardo Campos casado com a neta dele também. Assim como João Campos. Aí você falou filho, do Isso. Bisneto de Miguel Arraes. O João Campos, prefeito de Recife. Só que Marília Arraes e João Campos disputaram a prefeitura. Portanto, são digamos, primos e opositores. Opositores, né? Exatamente. Então você tem. Só que, até pelo nome, nós temos o João Campos, né, mais ligado ao grupo político de Eduardo Campos, e Marília Arraes ligada. Mais bisneto de Miguel Arraes e João Campos. Mas que são primos. Isso, né? São primos. A Tássia disputou o governo, foi isso? Ela disputou o governo e foi derrotada no segundo turno por Raquel Lira. A Raquel Lira que tem ligação com o presidente da Câmara, né? Arthur Lira. Arthur Lira, isso. A Raquel Lira, lá em Pernambuco, tem ligação com o presidente da Câmara. Se não me engano, ela é prima do Arthur Lira, né? Se não me engano. Se eu não estiver enganado, ocorreu até aquele incidente, o marido dela faleceu, né? Faleceu durante a corrida. Do primeiro para o segundo turno, durante a corrida eleitoral, entre o primeiro e o segundo turno. Algo que pegou muito mal também para ela. A forma como ela, Marília, a população, né, não interpretou bem a forma como ela se portou, né, após a morte do marido de Raquel. E aí a Raquel mostrou uma força que poucas pessoas têm. E virou no segundo turno. De dar seguimento à campanha com uma perda gigantesca, como essa o companheiro dela, quer dizer, negócio... Bom, mas Marília Arraes critica xenofobia contra os nordestinos e diz que a região está na rota do desenvolvimento. É muito importante justamente que a gente mostre que o Nordeste não é um problema para o país, muito pelo contrário, que a chave do desenvolvimento brasileiro está com o desenvolvimento das regiões do Norte, do Nordeste e o Piauí, que fica bem pertinho do Norte também. Então, que a gente possa colocar uma lupa no que a gente precisa trazer para essa região, para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento brasileiro, para que a gente mostre que a xenofobia é ruim para todo mundo, é ruim para quem pratica, é ruim para quem sofre. Então, que a gente possa unificar o Brasil a partir dessas ideias, desse ponto de vista de favorecer quem mais precisa. Ezequiel, essa questão aí levantada por Marília Arraes é uma questão, não é só de Marília Arraes, é nossa, de todos nós. Quer dizer, apesar, por exemplo, o presidente Lula é nordestino, apesar por exemplo, o presidente Lula no discurso dele, né, discurso após a vitória, boa parte do discurso dele foi ressaltando o Nordeste, a força nordestina, em plena Avenida Paulista, né? Sim, em plena Avenida Paulista. Ainda assim, nós temos essa discriminação, né?
Infelizmente, Douglas, infelizmente, século XXI, ano de 2024, e ainda vemos a questão da xenofobia ser pautada, não somente ali no meio político e também entre as próprias populações, né, entre a própria sociedade brasileira, mas também até mesmo nas redes sociais, que também observamos, Douglas. E lá a Marília Reis, ela faz essa ressalva, né, sobre isso que veio a acontecer, principalmente ali nas eleições de 2022, quando então Bolsonaro saiu derrotado, né, nas urnas para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Vale destacar que à época, Douglas, existia esse embate referente a quê? Que existia basicamente um embate entre os estados do Norte, do Nordeste, com os estados do Sul e do Sudeste, em razão de que, como se falava nas redes sociais, né, Douglas, que o Nordeste, ali no segundo turno, fez essa guinada especial para que o atual presidente Lula pudesse, então, conseguir o Palácio da Alvorada, no caso em si, né, mas o que a gente vê ainda hoje é muito disso, né, Douglas? A gente tem várias raízes plantadas no Brasil em si, é uma mistura de culturas em si, o Brasil, mas que somos misturados com várias culturas, várias etnias, vários povos em si, mas o que a gente observa é o contrário, Douglas. Apesar das evoluções tecnológicas, apesar dos estudos também entre toda a população ter sido avançado, mas o que a gente vê nas redes sociais é aquela questão da terra de ninguém, né? Onde as pessoas dizem o que quer e não temem o que possa vir a ser penalizado em razão disso. Mas lá a Marília Reis faz essa ressalta sobre a questão da xenofobia em si, que a gente deve, Douglas, aqui combater isso diariamente, né? Por conta que impacta não somente a nós nordestinos em si, mas a todos, né? Porque não é somente xenofobia sobre os nordestinos, mas é sobre o jeito de andar, o jeito de ser, enfim, são várias instâncias, Douglas. Vamos agora acompanhar o que disse o presidente estadual do Solidariedade, o deputado estadual Evaldo Gomes, sobre o ato de filiação de prefeitos e das metas do partido para 2024. A gente está muito confiante que a gente vai eleger os primeiros prefeitos pela sigla do partido. Vamos eleger, a nossa meta é ousada, queremos eleger 100 vereadores e aí em torno de 5, 7, 8 vice-prefeitos. Mas mais importante do que isso é que a gente consegue aí andar no estado, conseguimos andar em todo o estado, nos 224 municípios. Temos 100 diretórios porque a gente preza muita qualidade. Nós não queremos filiações de qualquer jeito. Filiações de pessoas que querem apenas disputar a eleição e não tenham um projeto que nós desenhamos para 2026. Nós queremos pessoas no partido que pensem em 2026. Nós temos um projeto político que é hoje comandado, esse projeto é um projeto nacional, não é um projeto estadual, que é eleger deputados federais. Então esse é o nosso projeto. Então nós estamos agora, nesse momento, buscando grupos políticos nos municípios com o objetivo de eleger vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, mas que pensem também no partido em 2026. E Tássio, o deputado Evaldo, firme, mostrando aí com Marília Reis, com Paulinho da Força, não só falando das metas ousadas do Solidariedade, e aí a gente está falando de metas realmente que, de fato, o Solidariedade vai eleger os primeiros prefeitos, é inevitável, vai eleger os primeiros prefeitos, e trazendo Marília Reis, Paulinho da Força, mostrando esse potencial do Solidariedade do Piauí e a influência que ele tem com a cúpula nacional, né? Você colocou não só para o Piauí, mas para todos os estados, é eleger a cadeira federal, né? É a cobrança e é a necessidade de todos os partidos para superar a cláusula de barreira, e aqui também não é diferente. Os destaques das filiações. O principal destaque de hoje, Jesus Rodrigues, ex-deputado federal, que chega para compor a chapa proporcional do Solidariedade, aqui em Teresina, e Dr. Ailton, candidato derrotado na eleição de Oeiras no último pleito, por uma diferença mínima, também se filiou ao Solidariedade hoje. A gente já explicou aqui o contexto eleitoral bem acirrado em Oeiras, e Dr. Ailton se filiando ao Solidariedade, com a indicação de Franzé Silva e também o apoio de Evaldo Gomes, é uma das apostas para Oeiras neste cenário dividido da base do Palácio de Karnak na primeira capital. Ezequiel, é meta ousada, mas veja que, se a gente analisar, na última eleição, a eleição está de 2020. Abre o áudio do Tasso aí, Marcelo.
Estadual 22, Não, municipal 20. 20. 2020, o deputado Evaldo não falava com todas as letras, mas ele dava sinais de que o partido daria um voo mais alto em 2024, Zeca. Está aí a prova, né? Sim, exatamente. Como a gente já até pontou aqui, Douglas, trabalhando as suas bases aqui em 2024 com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores em si, para, claro, alcançar 2026. Esse é o planejamento de Evaldo Gomes. Ele, então, com essa liderança nata ao Solidariedade. Então, ele está já planejando isso. Quer eleger essas cadeiras, principalmente aqui em Teresina, na chapa proporcional, mas, é claro, ele está mirando nas cidades do interior, em especial a cidade de Oeiras, né? Como a gente já até disse aqui, também que está acontecendo esse embate lá. Mas aí, caso, então, esse planejamento de Evaldo Gomes se concretize com as próximas eleições, as eleições de outubro, além de conseguir essas cadeiras aqui em Teresina e também as cadeiras nas cidades do interior, e também, caso consiga pelo menos um prefeito, a meta de 2026 de conseguir pelo menos um deputado federal é bem provável. Mas aí, há de se trabalhar agora, esse agora em 2024, para que em 2026 essa cadeira que o Solidariedade Piauiense quer na Câmara Federal dos Deputados, possa ser alcançada, mas deve ser trabalhada a partir de agora, Douglas.